Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre um assunto denominado os 7 milagres da cruz de Cristo Jesus. Um texto que tem por base o livro de Mateus, capítulo 27, nos versículos 45 ao 60. Hoje vamos abordar sobre a cruz. Embora a cruz seja para muitos carregar um peso, ter problemas, um fardo, ou mesmo parecer vergonhoso e loucura. Em verdade, irmãos, a doutrina da cruz é o próprio Evangelho. E pode ser estendida espiritualmente como sendo entendida como tal. Não é todas as pessoas que entendem o significado da cruz. O significado dela, da cruz de Cristo Jesus, só pode ser discernido, só pode ser entendido espiritualmente. Não são palavras minhas. Isso já é escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Em outras palavras, a cruz não é lugar de vergonha. A cruz jamais foi lugar de derrota. A cruz, em verdade, é lugar de redenção, de purificação, de cura, de reconciliação, de libertação, de novo nascimento. Em outras palavras, a cruz é o lugar que você dará a volta por cima. Então a cruz é o lugar de se dar a volta por cima. Foi lá na cruz do Calvário que Cristo entregou a sua vida. Ele entregou por entregar. Ele entregou para que todos os seres humanos, todos nós sem exceção, pudéssemos ter vida. Pudéssemos voltar a ter vida. E vida com abundância, e vida em abundância. Foi ali no Calvário que ele entregou o seu Espírito a Deus. Lembra que está escrito na palavra de Deus essa declaração: está consumado. Está lá escrito em João capítulo 19, versículo 30. Todos nós somos conhecedores dessa verdade, embora muitos não assumam. E é preciso assumir e fazer valer isso em nossa vida. Está consumado. A cruz de Jesus é sinal de milagre. Dessa cruz nós não podemos fugir.
E também não podemos negar. Porque para todos os cristãos, um dia a cruz vai chegar. E nós jamais podemos rejeitá-la. Quando ela aparecer, nós temos de aceitá-la. Com certeza a cruz gera luz. A cruz gera salvação. É por isso que Cristo Jesus dizia: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Está escrito em Lucas, capítulo 9, versículo 23. A fé cristã, ela está alicerçada na morte e ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo é um dos princípios e um dos principais pilares do cristianismo. Sem a cruz, a morte não teria nenhum significado, a morte de Cristo não teria significado algum. O que aconteceu no momento da sua morte foi extraordinário. Cada detalhe da sua crucificação foi anteriormente descrito na Bíblia. Foi descrito para mostrar a sabedoria de Deus. Uma coisa é certa, irmãos. Ninguém matou o Cristo Jesus. Pois ele simplesmente se entregou para que a salvação da humanidade e as Escrituras fossem confirmadas. Então ninguém matou ele. Se ele quisesse, ele era Deus. Ele podia colocar um batalhão de anjos lá e ninguém faria nada contra ele. Mas não. Era preciso que ele pagasse o preço dos nossos pecados. Ele entregasse a sua própria vida para que tudo aquilo que estava escrito sobre ele viesse a ser confirmado. Então, portanto, irmãos, tudo que aconteceu naquele momento, horas antes e horas depois do acontecimento, foram milagres. Foram milagres seguidos um após o outro. Foram milagres da cruz. Diante do exposto, nós vamos analisar cada um dos 7 milagres, cada um dos 7 acontecimentos extraordinários que aconteceram enquanto Cristo estava naquela cruz. O primeiro milagre que a Bíblia fala, ou o primeiro acontecimento, é trevas sobre a terra. A Bíblia declara um acontecimento extraordinário que ocorreu na cruz. Esse acontecimento é que houve trevas
sobre a terra. Olha o que está escrito da Bíblia. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Está escrito aí em Mateus capítulo 27, versículo 45, Marcos capítulo 15, versículo 33. Muitas pessoas acham que esse acontecimento foi um simples eclipse. Um eclipse total naquela região. Essa hipótese ela é totalmente descartada. Uma vez que o eclipse dura apenas alguns minutos. E nesse caso as trevas duraram 3 horas. Cristo Jesus, ele é a luz do mundo. Ao receber sobre ele todas as transgressões e pecados da humanidade, escureceu o sol. Essas trevas chegaram de repente. Era um dia normal, como qualquer outro. Estava claro. E Cristo Jesus estava agonizando na cruz. E o povo em volta zombava dele. O reinado das trevas teria curta duração, mas a luz do mundo voltaria a brilhar. Palavra descrita no livro de João, capítulo 2, versículo 31. Essas trevas, irmãos, elas simbolizavam o sofrimento do pai e do filho. Naquele momento, não havia luz, pois a luz do mundo, que é Cristo Jesus, estava pendurado na cruz. Ele estava pendurado em nosso lugar. As trevas ocultaram dos olhos o intenso sofrimento e angústia de Cristo na cruz. Foi Deus que fez apagar a luz do sol que brilhava, para que as trevas do pecado ficassem evidentes sobre toda a humanidade. Portanto, irmãos, essas trevas que aconteceram naquele momento, elas mostram claramente a consequência do pecado. Indicava a separação entre Deus e Cristo Jesus. Um Cristo sem pecado, mas que se fez pecado por nós. Ele assumiu todos os nossos pecados. Naquele momento, Cristo se sentia desamparado. Era a dor do silêncio do Pai que mais o fazia agonizar. Palavra descrita no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Em síntese, irmãos, a morte de Cristo Jesus, ela desfez as trevas do pecado. Uma treva ou umas trevas que envolviam o ser humano. O seu sangue derramado lá na cruz purifica naquele momento o ser humano de todo o pecado.
Se havia alguma dívida, ela foi paga. Se havia alguma dúvida de quem era Cristo, essa dúvida se faz desfeita. Ele, Cristo Jesus, era o Filho de Deus em forma humana. Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Estava cumprida a sua missão ao entregar sua vida. Ele cumpria a missão para a qual ele veio para essa terra, que era destruir o império das trevas. Ali ele dava vitória sobre o inimigo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. O segundo acontecimento, ou o segundo milagre, foi o sacrifício na hora nona. Muitos podem estar dizendo, por que hora nona? A hora nona significa 3 horas da tarde para nós. Era nessa hora, na hora nona, que era oferecido o sacrifício da tarde pelos judeus. Está escrito do livro de Salmos 141, versículo 2. Sim. Nesses sacrifícios era oferecido um cordeiro. Êxodo 24, versículo 41. A Bíblia declara que por volta da hora nona, Cristo Jesus clamou em alta voz ao falar Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparastes? Ao dizer tal palavras, isso revelava a condição do ser humano, uma condição sem Deus. Ele representava naquele momento toda a humanidade carente de salvação. Ele era o Cordeiro de Deus que se entregava voluntariamente por nós na hora do sacrifício, da tarde. Com isso ele dispensava aquele sacrifício que era necessário. Um sacrifício que era repetido tantas vezes quanto fosse preciso para perdão dos pecados. Mas com a sua morte, quando ele se entregou como Cordeiro de Deus, ele bania esse tipo de sacrifício. Não precisaria mais o sumo sacerdote levar o sangue de animais para dentro do véu. Então não foi nenhum acaso que Cristo morreu justamente na hora nona. Ele se entregou por nós. Ele se entregou como Cordeiro de Deus, esperando na cruz o sofrimento até a hora certa para se entregar, como sacrifício de um cordeiro, um sacrifício que seria para sempre, um sacrifício que seria para a remissão dos pecados.
Declaração feita no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 26. O terceiro acontecimento, ou o terceiro milagre, é que o véu foi rasgado. Esse acontecimento é um acontecimento extraordinário. No mesmo momento em que Cristo morreu, o véu que estava lá no santuário se rasgou. Esse véu era o véu que separava os santos dos santos do santuário. Declaração feita no livro de Êxodo, capítulo 26, 33. Quem lê a Bíblia vai lembrar que somente o sumo sacerdote podia entrar ali. E uma vez por ano, que está escrito lá no livro de Êxodo 30:10 e Hebreus capítulo 9, versículo 25. Está escrito da seguinte maneira: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51. Assim como o véu separava o santo dos santos do santíssimo lugar, o pecado fazia separação entre o homem e Deus. Declaração feita no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. O véu representava, portanto, a separação entre o pecador e o Deus Altíssimo. Esse véu só podia ser transposto no dia da expiação. E somente o sumo sacerdote podia passar levando o sangue da expiação. E aí no incenso santo. Com a morte de Cristo, nós encontramos o perdão para nossos pecados. E através da sua morte, nós temos passagem segura até o Pai. E consequentemente, irmãos, não há mais separação. Nós temos livre acesso ao santo lugar. Um acesso graças ao preciosíssimo sangue de Cristo Jesus. Palavra descrita no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 8. Observe, irmãos, que o véu se rasgou. Duas partes. Isso quer dizer que a velha aliança dava lugar a uma nova aliança com Cristo. O átrio era o pátio, onde o povo podia entrar, enquanto o seu lugar era o local, o altar dos sacrifícios, e onde só podia entrar os sacerdotes para oferecer os sacrifícios e para fazer expiação pelos pecados. O altar dos sacrifícios simbolizava a cruz, onde era imolado ou seria imolado o Cordeiro de Deus. O Santo dos Santos era o lugar onde ficava a arca. A arca que era coberta pelo propiciário, sobre o qual era aspergido o sangue da expiação. Antes, o acesso a Deus estava vedado. Ninguém podia passar. Mas Cristo anulou o pecado e abriu o caminho da salvação. Hebreus capítulo 10, versículo 18 ao 23.
o véu se rasgou. Ninguém rasgou ele. Ele se rasgou sozinho. Ele se fez em duas partes. E justamente na hora do sacrifício, denotando assim que as sombras da lei de Moisés tinham acabado. Acabado para sempre. Estaria acessível a todos os seres humanos acreditarem em Cristo Jesus como único Redentor para a humanidade. O quarto acontecimento, irmãos, ou milagre que aconteceu, foi o terremoto. Esse terremoto que aconteceu naquela hora também foi um acontecimento extraordinário. Foi um acontecimento que ocorreu justamente, simultaneamente com a morte de Cristo. Esse acontecimento está descrito lá no livro de Mateus, que diz: tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus 27, capítulo 51. Nesse tremor, não existia nenhuma coincidência. A voz de Deus foi tremenda. A voz dele fez abalar a terra. A terra não suportou o peso da glória de Deus. Veja o que está escrito. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também os céus. Palavra descrita no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Ao morrer em nosso lugar, lá na cruz, toda a estrutura do pecado mundano foi abalada. Hebreus capítulo 12, versículo 27. E o reino de Deus foi estabelecido. Mas não foi estabelecido para todos, não. Foi estabelecido para aqueles que se firmam nessa rocha. Uma rocha inabalável que é Cristo Jesus. Portanto, esse terremoto abalou o sistema do pecado. O quinto acontecimento, as ressurreições. O quinto milagre, irmãos, milagre lá da cruz, foi a ressurreição de muitas pessoas. A Bíblia descreve que se abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Declaração feita no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Essa ressurreição, irmãos, foi um milagre. Algo tremendo, algo sobrenatural. Algo que nunca tinha sido visto antes. Isso revela o poder da vida de Cristo Jesus. Não foi uma pessoa que ressuscitou. Foram muitas pessoas que se levantaram de seus túmulos. Se levantaram
consta no testemunho do poder de Cristo. Isso garante antecipadamente a sua ressurreição. Essas pessoas que ressuscitaram eram santos que haviam morrido. E muitos deles foram reconhecidos pelo povo, que foram testemunhas desse milagre. Essa ressurreição lembrou as palavras de Cristo ao dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem em mim crê, ainda que morra, viverá. Palavras narradas no livro de João, capítulo 11, versículo 25. O sexto acontecimento, ou sexto milagre, foi a conversão do centurião. A conversão do centurião, para muitas pessoas, pode parecer algo sem valor. Mas uma coisa é certa: a execução dos condenados era uma atividade comum para os soldados romanos. Praticamente todo dia eles crucificavam alguém. Esses soldados que ali estavam, eles tinham se tornado especialistas na arte de açoites. Eles eram especialistas para causar no condenado a quase morte antes da crucificação. Os soldados da crucificação, além de não conhecerem a Cristo Jesus, também nunca haviam crucificado alguém semelhante a Cristo. Portanto, irmãos, qualquer conhecimento teria sido adquirido por eles naquele dia, no dia da crucificação. Os atos, as palavras e as atitudes de Jesus eram diferentes do que eles viam. Era diferente de todas as demais pessoas. Pessoas que esses soldados já haviam crucificado. Com a morte de Cristo, fatos inéditos aconteceram. E o centurião e as pessoas que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor. E eles confessaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Palavra descrita no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 54. Esse centurião se rendeu a Cristo Jesus. Os seus executores perceberam não se tratar de um criminoso. Não era um criminoso que estava ali naquela cruz. Eles se prostraram a seus pés. A cruz simbolizava a salvação. Uma salvação que já havia sido dada por Cristo Jesus. E essa salvação alcança imediatamente as primeiras almas carentes de perdão que estavam ali junto à cruz. Portanto, irmãos, a salvação é o maior milagre que todo ser humano deve esperar. Cristo
em seu ato redentor, perdoou e salvou toda a humanidade por amor. Palavra escrita no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Esse centurião romano é o primeiro gentil convertido após a morte de Cristo. Uma conversão que ocorreu lá no Calvário. Ele deu glória a Deus. Declaração feita no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 47. Ele creu que aquele homem morto era realmente o rei. Um rei que retornaria no futuro com um reino. Ele creu que Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. O sétimo acontecimento, o sétimo milagre, foi o sepultamento. O sepultamento de Cristo foi algo extraordinário. Foi o milagre da cruz. Naquela época, as pessoas que eram crucificadas não tinham direito ao enterro. Não. Elas deviam ficar penduradas na cruz até apodrecer, ou mesmo ser devoradas por aves de rapina. Porém, Cristo Jesus foi sepultado, uma vez que o propósito de Deus era maior que todas as leis humanas. Está escrito, irmãos: caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, por nome José, discípulo de Cristo Jesus, foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Palavras declaradas no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 45. Pilatos então mandou que lhe fosse entregue o corpo de Cristo. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo, pano de linho, e o depositou no seu túmulo, um túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Palavra descrita no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 57 ao 60. Mas o que tem isso de importante? Primeiro nós falamos, as pessoas crucificadas não tinham direito a um enterro. Mas isso aconteceu para se cumprir a profecia. Uma profecia que está lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 9, que diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Essa passagem, ela mostra que Nicodemos e José da Arimateia, que antes tinham medo de assumir sua fé, agora se expuseram por amor a Cristo Jesus. Antes ele foi visitar Cristo à noite. Agora ele estava se expondo para sepultar Cristo. Nós podemos declarar que os acontecimentos na cruz foram extraordinários. Cada detalhe aponta um milagre. E aponta então que milagres acontecem em nossas vidas. Milagres acontecem. Assim sendo, irmãos, as trevas revelam que a única luz
é Cristo Jesus. Que o sacrifício da hora nona retrata a prova que Cristo Jesus intercedeu e se entregou por nós como Cordeiro Pascual, Cordeiro de Deus. O véu, ao se partir em duas partes, aponta para livre acesso até Deus. O terremoto abalou as estruturas do pecado e do mundo, enquanto que as ressurreições comprovam o poder de Cristo Jesus sobre a morte. A salvação do centurião afirma que a salvação já estava disponível naquela cruz. E o sepultamento demonstra que o propósito de Deus está acima das leis humanas. Amém.